Lembrando que suplementos de qualidade você encontra na Growth. Comprando seu whey e sua creatina, você pode complementar inclusive seu kit com roupas e acessórios para treino. Não se esqueça de utilizar o cupom Carlos. Utilizando esse cupom você tá me ajudando muito, tá certo? Muito obrigado. Fala rapaziada, tranquilidade, Carlos, analista aqui. Uma coisa que eu venho percebendo, não somente pelas mensagens que eu recebo, mas também pelos comentários que eu acabo vendo em algumas páginas, é a aproximação do público brasileiro com o Ruff Diesel. É muito fácil você achar algum comentário do pessoal falando que o Ruff Diesel vai brigar pelo título esse ano, com muitas pessoas falando que ele é o favorito. Pra mim, isso é no mínimo curioso. Assim, pessoal, eu particularmente nunca fui fã do Ruff Diesel, mas aqui no canal eu sempre fiz questão de ressaltar a qualidade que ele tem, a estrutura dele, enfim. O que eu tô querendo falar é o seguinte, apesar de ser algo bom ver o público reconhecendo o valor do Ruff Diesel, ainda me soa um pouco estranho ver tanta positividade em relação ao retorno dele. E não, tá? Eu não tô falando isso por conta da treta que ele teve com os fãs do Ramon depois do Arnold Classic de 2022 e nem por conta daquela vitória controversa que ele teve, né, em cima do Fábio Júnior lá no Dubai Pro, que também, né, acabou gerando outro atrito com o pessoal aí do Brasil. O lance é, o histórico do Ruff competitivo nos últimos anos não me anima tanto assim ao ponto de eu achar que ele pode brigar pelo título ou ser campeão esse ano. Inclusive, pessoal, com o nível aumentando, eu acredito que tem até chances dele ficar fora do top 5. Eu vou te explicar o porquê, tá certo? Primeiro, a última vez que o Ruff Diesel venceu um cara do top 5 do Mr. Olympia foi o Ramon, lá no Arnold Classic de 2022. Uma vitória, né, que pros fãs brasileiros foi um pouco controversa também. E no mesmo ano, só que agora no Mr. Olympia, o Ramon conseguiu ficar em segundo e o Ruff Diesel caiu pra sexta posição. Naquele ano, o que foi falado foi que o Ruff acabou cometendo um erro. Aquele top 6 foi uma consequência de um dia ruim e ele se recuperaria tranquilamente. Afinal, ele posa super bem, tem uma harmonia impecável, né, tem uma estrutura muito clássica, então ele só precisava chegar um pouco mais condicionado. Então depois desse baque, o Ruff Diesel tira um certo descanso e retorna em 2023 no Dubai Pro. Eu não preciso nem falar o que aconteceu, né? Tomou uma prensa do Wesley Versus e principalmente do Fábio Júnior. Ah, Carlos, mas peraí, pô, o cara ganhou. Vitória é vitória, isso é o que importa. E eu concordo 100% com você. No papel, ele que é o top 1. O histórico vai ficar lá pra sempre, né? Só quem lembra do top 2 e do top 3 é o fã mais chato, tipo eu. Mas a verdade, pessoal, é que depois daquele Dubai Pro, surgiu muitas narrativas. Será que o Ruff Diesel parou de evoluir? Ele que é um cara que tem dificuldade, né, obviamente, de ganhar volume, ele já falou isso várias vezes, e os outros atletas estão se aproximando. Será que essa dificuldade que ele tem de progressão vai impedir dele voltar ao topo novamente da Classic Physique? Resumindo, pessoal, ele perdeu sim um pouco da aura dele depois daquele campeonato. Não foi uma vitória vista com tão bons olhos assim. Só que pouco tempo depois, decidido a mostrar que naquele Dubai Pro ele não trouxe os 100% dele, ele decidiu ir pro Legion Sport Fest. E cara, sendo sincero, tá? Que apresentação impecável do Ruff. A luz estava incrível, combinando com ele. A tinta também, as poses ali, cara, padrão Ruff de qualidade. E claro, né, pessoal, ele venceu. Mas ele venceu em cima do Logan Franklin. E olha, pessoal, com todo respeito, tá? Eu gosto do Logan Franklin. Quero inclusive mandar um abraço pro José, que sempre comenta no YouTube pedindo pra que eu faça um vídeo dele. Eu vou fazer, tá certo? Mas precisamos falar aqui uma verdade, né? Vencer do Logan Franklin não é um feito tão grande assim. O cara é bom pra caramba, mas é aquilo, né? Ele nunca entrou no top 5 do Olympia, então acaba que não convence muito. Então chega o Mr. Olympia de 2023 e eu acredito que vocês lembram. Ruff Diesel, top 5. O cara errou de novo. Ele tava claramente segurando muita água no físico dele. E esse é um dos motivos do porquê eu acho curioso, né? Ele ainda ser tão acreditado assim, especialmente pelos fãs brasileiros. Porque o Ramon errou 2 vezes também nos últimos campeonatos e ele já é tirado pra nada. Sendo que a última colocação do Ramon, o top 4 no caso, foi uma posição melhor do que as últimas 2 do Ruff. E olha que o Ramon errou na finalização, ficou todo suado, errou as poses e ainda pontuou melhor do que o Ruff, que é um cara que posa de uma maneira perfeita e nunca suou no palco. Mas eu sei, tá, rapaziada, não sou injusto e eu sei que muita gente ainda coloca fé no Ruff por conta de uma vantagem que ele tem, que no caso é o limite de peso. Diferentemente do Ramon, o Ruff ainda tem peso para evoluir na categoria. Supostamente 8 quilos. Eu falo supostamente, pessoal, porque nem o Ruff Diesel sabe qual é a altura que ele vai bater no dia da pesagem, tá certo? Então pode variar de 8 quilos para 6 quilos. Mas ainda assim, né, é uma margem muito considerável. Ainda mais
pra um cara da altura dele. Só que é o seguinte, pessoal, o Huff acabou de revelar o físico dele no final do off-season. E mano, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Eu não me empolguei com o que eu vi. Na verdade, cara, eu fiquei até um pouco decepcionado. Ele revelou que está pesando 93 quilos, 17 quilos a mais do que a última competição dele. Em defesa do Huff, eu preciso falar, tá? Ele não é o tipo de cara que assusta no off-season. Ele não tem esse histórico. Então esperar o melhor dele nessa fase de off-season, como a gente vê, por exemplo, do Ramon, do Urs, do Wesley Versus, não é algo tão correto assim. Ele é o tipo de cara que se transforma na reta final. Mas o problema é que aparentemente ele não conseguiu evoluir os pontos fracos que ele tinha. O que parece, na verdade, é que ele ficou ainda mais dominante dos pontos fortes. Tanto é que ele coloca na descrição: 2024 não foi um ano de off-season que eu esperava, mas eu ainda estou satisfeito com o que eu fui capaz de fazer. Apesar de que aqui ele tenha dito que ele ficou satisfeito, né, que ele tá satisfeito, e também, né, convenhamos, não seria inteligente falar que tá insatisfeito, porque aí ele estaria dizendo pro público, né, que ele não teve um off-season bom. O ponto é que ele falou o seguinte, ó: não foi o que eu esperava. Se ele falou isso, é porque obviamente ele não viu tantas evoluções assim nas áreas que ele queria. Tem 3 pontos que eu acredito que ele pode se beneficiar muito caso ele traga evoluções: os braços. E ele passou o ano todo, né, cara, dando ênfase ali no bíceps, no tríceps, no antebraço. O posterior de perna também, né, isso aí é para as poses laterais, tá certo? Esse ponto aí sempre deixa a desejar, né, em comparação com a parte frontal. E também um pouco mais de densidade nas costas, em especial ali na dorsal, na parte baixa. Mas olhando, pessoal, os outros pontos aqui temos o seguinte, tá? Primeiro que no duplo bíceps de frente dá para ver que o braço dele aparentemente não evoluiu tanto assim, né? Tanto é que a parte inferior, ela tá claramente mais dominante. E isso, obviamente, é um indício, né, que esse off-season não foi como planejado, porque as pernas evoluíram muito, sendo que as pernas sempre foi um ponto forte do Huff. E inclusive, pessoal, é por isso que nessa publicação ele coloca o seguinte aqui, ó, abre aspas: a coisa mais importante agora é ajustar minha divisão de treino para manter / melhorar a simetria que eu tenho. E detalhe, tá, pessoal, ele usou aqui a palavra simetria de um jeito errado. O correto seria a proporção, né, porque aí seria a proporção da parte superior com a parte inferior. Simetria no bodybuilding, né, eu acredito que no geral é referente aos dois lados, né, a parte esquerda e a parte direita. Mas todos os gringos praticamente usam essa palavra errada. Continuando, o Huff escreveu o seguinte, ó: por exemplo, eu tô fazendo 4 séries de agachamento, 2 séries de adutores e 2 séries de abdutores. E isso eu vou ter que mudar um pouco. Eu acredito, cara, que ele vai mudar pra menos, tá? Até porque o próprio Huff, né, e o treinador dele, que é o Hypertrophy Coach, sempre falam que ele tem muita facilidade pra ganhar perna. Ele sempre tem que treinar muito pouco. Então, novamente, né, pessoal, isso aqui não é um indício tão bom assim. E a parte negativa dessa evolução que ele teve na perna é que quando você olha de lado, a parte posterior da perna dele não evoluiu tanto, então ele não tá com tanto volume de posterior para ficar condizente com a parte frontal que tá muito forte. Ou seja, pessoal, o posterior, que era um ponto fraco, nessa próxima competição dele pode ficar ainda mais exposto pelo volume adicional que ele colocou na parte da frente. É claro que isso aqui pode se tornar algo positivo, né? O volume da perna no geral pode camuflar a falta de posterior, mas seria bacana que ele conseguisse deixar mais proporcional. E infelizmente, pessoal, isso também me parece ser o mesmo caso da dorsal, das costas no geral. É difícil, tá, falar isso por conta da condição atual dele. Dá pra ver que ele tá com muita água, né? Ele tá com BF relativamente alto, cara, mas assim me parece, pessoal, de verdade, é que mesmo que ele tenha melhorado aqui um pouco da largura, dá pra ver pela parte escapular, né? Ainda assim, cara, a densidade não parece ter tido grandes melhorias, entendeu? Parece que as costas dele, cara, não tá com aquele aspecto de encaroçamento, sabe? E outro ponto que muita gente fala é o glúteo, né? Só que aqui, pessoal, eu preciso discordar, porque o glúteo do Huff, na verdade, é forte. O problema é que ele é muito desproporcional. E pra piorar, a sunga da Classic deixa ainda mais acentuada essa desproporção. Se você observar, cara, a anatomia do glúteo aqui do Huff é muito parecida com a do Ronnie Coleman, né? Só que a diferença é que o Coleman, ele usava uma sunga muito curta. Então, o glúteo médio, né, a parte de cima ali do glúteo, ele ficava à mostra. E eu falo que é semelhante ao do Ronnie Coleman porque o Huff Diesel também tem um glúteo médio muito forte. E a parte inferior do glúteo dele, inclusive, vai bem alongado, né, cara? Vai quase no meio da perna. Só que como a sunga da Classic acaba escondendo, né, a parte ali do glúteo médio, a parte de cima do glúteo, acaba que só a parte inferior, que ela é um pouco mais rasa, né, a parte ali da gota, ficando à mostra do jeito que fica na sunga da Classic, aí parece que ele não tem um glúteo tão forte assim. Porém, infelizmente, isso aí faz parte da anatomia que ele tem. E pra finalizar, pessoal, eu preciso mostrar algo que o Huff Diesel apagou. Vocês já viram esse post aqui do Huff? Eu pesquisei, cara, no Insta dele e infelizmente eu não consegui mais achar. Sorte minha, cara, que eu tinha salvo. Ele deve ter apagado ou ter arquivado. E olha que interessante, ele fez uma colagem com 3 versões dele. A do Dubai Pro, que ele tá com 78 quilos, a do Legions, que ele tá com 76 quilos, e a do Olympia, que ele tá com 79 quilos. Aí, pessoal, nessa postagem ele tinha perguntado a opinião dos fãs dele, né, qual físico eles preferiam, e ele comentou o seguinte aqui na descrição, ó: se vocês estão se perguntando dos árbitros, todos eles preferiram
a minha versão do Dubai Pro e do Legion em comparação com a do Olympia. Então eu deixo isso aqui para vocês. A balança não é a única coisa que importa. Ou seja, pessoal, o Huff basicamente afirmou que todos os árbitros preferiram, né, a versão dele quando ele estava mais leve. Então é o seguinte, pessoal, adicionar mais peso pro Huff não necessariamente significa que ele vai ser o campeão. O que ele precisa de fato é melhorar a proporção do físico dele, melhorando os pontos fracos e trazendo um condicionamento nos 100%. Coisa que nas últimas competições ele não vem acertando tanto assim. Chegar mais volumoso vai ajudar, é claro que isso pode ajudar, mas ele vai conseguir manter a linha de cintura e levando em consideração que ele é um cara que tem dificuldade para ganhar músculo. Será que ele não vai sacrificar o condicionamento dele para manter esse novo peso conquistado? Eu acredito, pessoal, que ele escondeu essa publicação aqui porque ela vai um pouco contra, né, digamos assim, essa narrativa que ele tá adotando, né, de que tipo, eu tenho mais peso para adicionar, então eu vou chegar transformado, então obviamente isso vai criar um hype, né? E essa postagem meio que vai contra, né, a toda essa narrativa, porque ele comenta o seguinte aqui, ó: baseando-se na minha altura do Olympia, eu posso pesar 82 quilos, mas eu não planejo bater esse peso porque eu provavelmente serei punido por parecer um 212. Ou seja, se ele chegar com o peso limite dele no máximo, né, ele vai ficar muito emblocado, entendeu? Então ele vai perder um pouco da linha, né? Ele acredita nisso e ele vai ser punido por não estar tão clássico assim, entre aspas, tá? Então faria sentido pra ele, né, apagar essa postagem, afinal ela vai contra, né, a esse ganho de peso que ele tá promovendo aí. Então é o seguinte, pessoal, o Huff Diesel é ótimo, com certeza, o cara não foi top 2 à toa, mas eu ainda não tô 100% convencido de que ele volta pra disputar pelo título. Mas eu quero saber, rapaziada, vocês acham que eu tô sendo muito pessimista ou eu tô sendo realista? Como é que vocês enxergam o Huff Diesel rumo a esse Mr. Olympia de 2025? Comenta, por favor, tá? Eu quero muito saber a tua opinião de verdade, cara. Importa pra mim, tá certo? Eu sempre leio. Muito obrigado. Lembrando, pessoal, suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Utiliza o cupom Carlos, cara, se possível. Tamo junto, rapaziada. Valeu. É nóis.